fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva tão que manda leite e mel. Amém? Amém. Pois temos louvor Glória a Deus, e aleluia. agora está convertido. Glória a Deus. Amado Jesus. Glória a Deus. Amado, graças a Deus. Convidamos a igreja do Senhor para nós de pé. Lemos a palavra do Senhor Jesus. Livro de 2 Crônicas. Capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Amado Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 15, que nos diz: E Jaziel disse: Dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temai, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobre pela ladeira de Zim, e os deixarei e acharei no fim do vale, diante do deserto de Jerusalém. Nesta peleja não tereis de pelejar, para estais em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saí ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, e se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Amém. Iremos orar, irmãos, esta palavra, orando pelo pastor Dedé, pelo presbítero Daniel, e por todos os irmãos que estão enfermos, em nome de Jesus Cristo, a irmã Sandra, e os demais que precisam da ajuda de Deus, possa fazer aquilo que não pode fazer. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, queremos neste momento glorioso e eterno te agradecer, Pai, por esta palavra, apresentando os teus servos que estão enfermos, Senhor, que o Senhor continue dando a recuperação, Senhor, da saúde, para que possa breve todos estar adorando e glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Igreja, poder sentar, se não tiver, para seguir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, amém, amada igreja. Estamos aqui nós, nesta noite, pela graça do nosso bondoso Deus. Sempre motivo de agradecer a Ele, por nós estar andando com as nossas pernas e ter chegado aqui. É motivo de a gente agradecer a Deus. Quantos que desejaria estar aqui por algum motivo de enfermidade, não pode, né? Nós, pela graça de Deus, estamos aqui, né? Aleluia. Motivo da gente ser grato ao nosso bondoso e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje é um trabalho de ensino, né? Sabemos que viemos aqui para aprender, mas vamos aprender uns com os outros, amém? Começar a distribuir a oportunidade para alguns irmãos. Eu também vou convidar a nossa irmã Laércio, que traz uma palavra dessa noite também para a igreja do Senhor. Amém. E a gente vai, né, irmãos, aprendendo com o Senhor, guardando a palavra do Senhor, porque a alegria nossa é guardar a palavra do Senhor no nosso coração, né?
A igreja continua espírito de oração, com certeza Deus vai falar nesta noite. No ensino. Salve, amada igreja, com o Pai do Senhor, Amém. porque Deus não alegrando de estar aqui, né? Servindo esse Deus, né? Que toda alma e toda glória para o Senhor Deus, né? Amém. Ele está aqui, né? O irmão não dá aqui a oportunidade, né? Porque a gente, né? Mas Deus é que manda a palavra, né? A gente Deus é quem nos ensina. A gente só tem que agradecer a Deus, né? Amém. E a gente pode rejeitar a oportunidade, né? Pode existir relação à operação e dizer que todo poder do céu e da terra é dado ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem cura, é o que salva, é o que leva para a morada do céu. Então, muitos aí creem em outros deuses, creem, né? Tem nas suas religiões, creem em outros deuses, mas nós somos as pessoas felizes porque nós cremos nesse Deus que está no céu, esse Deus que está vivo, esse Deus que morreu e ressuscitou. Então nós só temos a agradecer porque nós temos esse Deus vivo. Nós somos as pessoas felizes, nós somos pessoas felizes porque servimos esse Deus vivo. A dificuldade vem na nossa vida, mas nós estamos com Deus. Nós estamos com Ele, está na nossa vida e é como o livro, todo mundo, né? Então pode ficar aqui para dar uma aleluia aqui no Provérbio, no capítulo 12, o que ama o conhecimento mais do que ama o conhecimento mais do que aborrece a repreensão. Né? O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem perversa imaginação dele, ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não terá removido. Então, nessa vez, a parte de Deus, né, Deus deve estar dizendo aqui que o homem perverso, homem de sabedoria, ele, a raiz dele não será removida. Então a gente só tem de agradecer a Deus, porque Deus nos ensinou no momento para que a gente seja temente a Deus, porque o homem, quando ele é temente a Deus, ele alcançará duas coisas. Eu acredito no dia 13 de Provérbios, o filho sábio ouve a correção do pai, mas o conhecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos pecadores comerão a violência. Porque o que guarda a sua boca conservará a sua alma, mais do que muitos abre os lábios bem perturbações. Quando a gente tem muito cuidado porque a gente não fala. É popular dizer assim que o filho sábio ouve a correção. Então, a gente são, nós vemos o que acontece aí com nossos filhos, não sou falando disso, porque a gente dá um conselho, filho, filha, não vá por esse caminho, porque esse caminho não é bom. Muitas das vezes a gente dá o conselho, mas o filho só quer fazer do jeito dele. Então, quando ele faz isso, o filho sabe, ouve a correção do pai. O filho não é sábio, ele ouve, não é inteligente, ele sempre prende, ele ouve a correção do pai e ele é uma pessoa feliz. Mas o filho que ouve a correção do pai, ele não é uma pessoa feliz, nunca ele vai se feliz na vida. Lá na frente ele vai encontrar muitas dificuldades porque ele não ouviu o conselho do pai nem da mãe. Então, nós estamos falando disso, os filhos que encarnaram, e a gente, nós como servos do Senhor, a gente ouve a correção de Deus, quando Deus fala, usando muitas vezes o seu servo, muitas vezes o pastor, uma pessoa que vem para a igreja,
verdade que dá uma palavra para um filho sábio que ele diz assim, Deus falou comigo, então, a partir de hoje eu vou só desafiar. A partir de hoje eu vou mudar o meu viver e essa pessoa é feliz. Você pode observar, nós já observamos muito isso aí, nós vamos vivendo a vida de cada um de nós e nós vamos vendo a dificuldade daquelas pessoas que não ouvem a correção. Então nós estamos falando aqui do Pai, estamos aqui de Deus, que ele é o Altíssimo, Deus diz que ele ama, ele repreende aquele ama. É a mesma coisa do pai de família. O pai de família, a gente ama muito o filho, mas só quer que o filho ande nos caminhos de bem. Né? Uma vez aqui com a filha minha, eu repreendendo ela e falo para ela que ela está fazendo uma coisa que já não está certo, falar para ela que aquela amizade não ia dar certo, que não era uma coisa boa, mas ela não me ouviu e continua naquela amizade. Mas, graças a Deus, Pedroso, ela, se tivesse continuado, ela teria se dado mal. Mas, graças a Deus, aqui que a gente é preciso, houve aí um negócio com ela, apareceu lá, não continuou. E ela livrou-se, ela foi livre, ela você coisas terríveis, não vai continuar com a pessoa. Então, eu disse, eu falei para você, o pai quer o bem do filho. Então, todo filho que alguém quando a gente mais novo, que a gente dá um filho, um moço, um rapaz, que vai ir na casa da moça, uns perguntavam o que dizia lá. Tal, a moça tal, você está numa moça, uma filha boa, ela é obediente ao pai, ela é obediente à mãe. Você pode casar com ela, que é uma menina boa, e ela vai ser uma boa esposa. Dessa maneira, é a mesma coisa do rapaz. Quando a moça dele, o pai dele, está agora com quem? Onde está? É um rapaz bom, é um rapaz direito, é um rapaz obediente ao pai e à mãe. Vai ser o esposo. Mas quando acontece ao contrário, isso é sofrimento. O sofrimento na vida de cada um que já aconteceu, na minha família já aconteceu, na família. E muita gente aí que aconteceu isso, mas por falta de conselho dos pais e pai. Mas quer fazer a sua livre, a sua vontade, acontece coisas terríveis. Então, Deus quer que a gente ouve, né? Deus quer que a gente seja obediente a Ele. Deus quer que muitas vezes Deus está usando o irmão que está falando, irmão, não faça isso, irmão, não faça isso, que você fizer assim, você vai se dar mal. O irmão chega, irmão, eu vou fazer um tal negócio, está sendo assim, irmão, não faça. Esse jeito vai dar certo. Vou viajar, não viaje dessa maneira, não vai dar certo. Eu vou porque eu preciso, vai se dar mal. Aí você vai reclamar com Jesus, mas muitas vezes arrependido, porque ele faz coisa que não era perfeito, foi desobediente, a palavra de Deus falou e foi desobediente. Então nós temos que orar muito para que Deus nos livre cada vez mais, para que a palavra de Deus livre no nosso encontro, a gente agradeça a Deus. Deus, muito obrigado por Deus ter falado comigo. Eu ia fazer coisas que não era para fazer, mas Deus me avisou. E você não vai. E lá na frente, você vai contar o testemunho que aconteceu na sua vida, que você ia passar por coisas terríveis. Mas porque você escuta a palavra de Deus, você passou. Então Deus, Ele está todos os momentos avisando. De uma maneira ou de outra, de uma coisa ou de outra, mas Ele está sempre avisando. Se você for obediente, você orar, você for espiritualmente, você orar a Deus, Ele está me mostrando cada vez mais. Então a gente vai ter que mudar mesmo. O filho sabe a correção do pai, mas os carnecedores não ouvem a repreensão. Os carnecedores não ouvem a repreensão do pai. É o pai falando, mas ele ouve. É o que muitas vezes o pastor falando, o irmão falando, Deus está usando para depois. Para o carnecedor. É aquele que não quer saber de nada, só quer saber de si próprio. Só vai para a sua própria vontade. Então as pessoas sempre se dão mal. Porque Deus foi do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos purificadores comerá a violência. Qualquer seja. Cada um que vai se próprio, cada um que vai para a sua própria vontade, ele é o condenado. A gente tem muito tudo aqui na boca que nós falamos. Pela boca a gente pela boca a
que a gente se conhece do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos pecadores comerá a violência. Olha que tristeza. A gente só tem que cuidado com o que vai falar, muito cuidado com o que vai dizer, porque pelo que você diz, que a pessoa fala, você vai já está agindo. Uma vez eu falei isso uma vez, estava contando ali, e aquela pessoa me deu o dedo, e essa pessoa foi lá em casa, e eu falei para ela: não faça isso, não faça isso, não quero ouvir cada um de vocês falando, a sua boca está cheia. Eu sei que está falando, a sua coração está cheio. Então, lá na frente você vai ver o retorno disso aí, não vai ser bom. E aconteceu porque aquela pessoa não tem ouvido. Então, muitas vezes, está falando coisa e diz assim, se eu fosse crente, eu não fazia dessa maneira. Se eu não fosse crente, eu fazia. Então, o coração está cheio. Então, só está falando coisa pouca para que a pessoa se desviar, porque está com o coração dele, está se estourando, está falando, e já está falando. Diz assim, se eu fosse crente, eu falava isso. Não tem falando isso. Então, mais pouco tempo para a pessoa se desviar da pessoa. Porque está de novo passageiro, porque não está mais aguentando, está recebendo a palavra de Deus. Deus está muitas vezes ensinando, os irmãos ensinando, o pastor ensinando, mas não quer obedecer. E não é bom. A pessoa sai pela frente, orar muito para que Deus venha, para que a gente não venha mais andar nesses caminhos, né? Porque guarda a sua boca, conservará a sua alma, mais do que muitos abrem os cuidados em perturbação. E há um que fala muito. Para que eu disse, essa palavra que eu disse, falar, eu vi muito e falar pouco. Quando eu aprendi isso, sempre estava viajando, sempre ter esse cuidado. Porque quando se fala demais, você tem perturbação. Você fala demais, tem muitas causas, quando a gente cai no mundo, vai parar, às vezes, em delegacia, vai parar, muitas vezes, até preso no centro, porque falou demais. Falou não viveu. O frio, uma coisa, fica assim. Não fala com ninguém, porque você vai falar aquilo ali, e lá na frente você acabou com o pessoal, porque você falou coisas que não era para falar. Então, tudo isso nós temos que ter muito cuidado na nossa vida para que isso não aconteça. Para a gente falar coisas que a gente ouvir, aquelas pessoas falando, a gente tem que ouvir e ficar calado. Porque comigo já aconteceu essas coisas, porque eu falei comigo. Ouvi e falei, não é o que eu falo. Então, muitas vezes nós temos que dizer na Bíblia que Deus quer que a gente não comente muitas coisas que vêm. Muita gente aí, você às vezes falar coisa às vezes, tem coisa que você não pode nem às vezes falar, nem está acontecendo. Porque às vezes tem gente que às vezes está escutando, às vezes uma bênção que você recebeu, você está recebendo tal bênção, e ali causa às vezes, muita gente causa até ciúme, causa inveja, causa tempo à vontade, e aquilo muitas vezes atrapalha. Então muitas vezes, na semana passada aí o pastor falou a palavra aí, eu fiquei observando, você falar muitas das coisas é você e Deus. Se você está falando para Deus, se você está fazendo para Deus, não precisa estar comentando, eu fiz isso. Deus não está vendo o que você fez, então precisa você contar o que você fez. Então Deus, ele não quer que você, muitas das vezes, você fique falando, você tem que ouvir muito e falar pouco. Alguém que fala dessa maneira, ou vive dessa maneira, é uma pessoa feliz. Uma pessoa que ele não tem perturbação com ele, porque ele tem como. O inimigo muitas vezes está se levantar contra você, mas você está calado, você está em silêncio. Só você e Deus. Entregue na mão de Deus quem tudo fala na sua vida. Aleluia! Que não traz perturbação, não traz confusão com ninguém, porque você entregou na mão de Deus. E Deus ele faz de uma maneira que você depois fica observando, já resolveu o seu problema, porque você entregou na mão de Deus. Quando você entregar muito bom para resolver, não tem problema.
Então, muitas vezes a vida é que vai considerar um comportamento, Deus liga a Deus. Entrega na mão de Deus e fica lá. Deus imediatamente resolveu de uma maneira mais livre do mundo. Então hoje, graças a Deus do céu, mas quando você tem outra pessoa resolver, fala demais, dá mal. Então nós temos que aprender muito sempre no meio de provérbio, de provérbio, né? Que fala com a correção do filho, fala com o filho obediente. Então nós temos que ser obedientes a nossos pais, tem que ser mais obediente ainda a Deus. Eu for obediente a Deus, escutar os conselhos, escutar a doutrina da igreja, que os pastores passam para ser a doutrina, passa para o diácono, passa para os presbíteros, a doutrina, passa para o irmão, com Deus que usar você para quem quiser, passa para a doutrina para o irmão, aprender o reino de Deus. Então, nós fazendo isso, nós vivemos isso, dessa maneira nós somos uma pessoa carinhosa. Então, graças a Deus, essa oportunidade, Deus caiu comigo, para que eu venha cada vez mais andar nos caminhos do Senhor, para que Ele venha cada vez mais, somos pessoas felizes e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém. Oh, Jesus, amado. Amém, amados. Palavra poderosa e maravilhosa. Aleluia. Todo pai gosta de um filho obediente, né? E assim o nosso Deus gosta dos seus filhos obedientes também, a sua palavra. Né? Esta é a alegria de todo pai ter um filho que não lhe dá trabalho. Mesmo assim, o Pai que está nos céus também, com certeza, o filho obediente, ele abençoa, né? Que coisa maravilhosa. Nosso irmão Alex também vai trazer uma palavra também nesta noite, para a igreja continue orando. Irmãos, pela paz do Senhor, vamos orienta nosso irmão Gilberto. Vamos fazer uma breve reflexão da palavra do Senhor no culto de doutrina, culto de ensino. Você nos acessa pelos nossos canais digitais, tanto no YouTube, canal Evangelho, como no Instagram. Se sinta abraçado pela palavra de Deus. Tivemos uma queda na transmissão, mas retornemos, estamos de novo no ar. Amado Jesus. Salmo 139, sem muito comentário, vai falar dos atributos de Deus. Onde fala da onipresença e a onipotência de Deus. Salmo de Davi. Senhor, tu me sondastes, tu me conheces. Salmo 139, versículo 1. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sei que há uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito?
ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer o Senhor minha cama, eis que tu ali estás também. Amém? Amém. Estratégia. Meus amados irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para os atributos de Deus, nós vemos, meus irmãos com certeza já leram muito esse salmo, o Salmo 139, onde fala dos atributos de Deus. E nós vemos como Deus é potente, como Deus é maravilhoso, como Deus se revela em seus atributos. Quando olhamos algo especial da onipresença e da onisciência de Deus, e do seu relacionamento com a igreja, nós vemos como Deus é maravilhoso. O Deus do céu, o Deus da terra, quem nos criou, para que permanecêssemos nele, vivo. E quando eu olho para o Salmo, os versículos 7, versículo 8, eu vejo como Deus trabalha de uma maneira especial. Ninguém pode se esconder de Deus. O salmista é bem claro, não tem para onde fugir, não tem para onde se esconder, pois o Senhor em todo canto Ele está. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Ele coloca uma interrogação. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Ou seja, não tem como se esconder. Teve um homem no Antigo Testamento que ele se escondeu, tentou se esconder, Adão, mas não teve como, porque Jesus veio. Jesus conhece, Jesus sonda. E quando olhamos para os atributos de Deus, nós vemos que um dos atributos exclusivos de Deus é onipresente. E o salmista observa que Ele está presente em todos os lugares. O salmista afirma que não importa onde ele estiver, aonde ele estiver, ali o Senhor está, porque Ele é onipresente. A Bíblia nos revela que Ele é o Deus que observa tudo o que eu, o que você, o que a igreja e que o mundo. Esse é um dos atributos de Deus, a sua onipresença. Ele está presente aqui no corpo de doutrina hoje, está. Mas o mesmo Deus está ali no Recife, está na sua casa, está com aqueles que estão orando nesse momento. Ele está em todos os lugares com a sua onipresença. Um dos atributos de Deus é que Ele é onisciente. Porque a Bíblia diz que Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso procedimento. Ele também conhece os nossos pensamentos. Ele conhece com precisão o nosso estado. Ele conhece todas as coisas, acontecimentos de todo que irão acontecer daqui 2, 3 minutos. Ele detém autoridade, Ele detém o tempo.
ele está sobre o tempo, porque nós somos limitados, mas Deus não. Além dele ser onisciente, que é presente, ele é onipresente e ele também é onisciente. É o Deus que conhece todas as coisas. Mas o que eu quero falar também é que o nosso Deus, ele é um Deus onipotente. Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele, tanto em cima no céu como embaixo na terra. Ele conhece, ele tem o poder de exterminar o pecado, porque quando a Bíblia diz que ele é um Deus onipotente, ele está sobre todas as coisas. E ele só não aniquilou o pecado ainda, porque ele quer que muitas pessoas venham ao arrependimento. Então nós estamos falando algo que o salmista relata de atributos de Deus, atributos morais, atributos que nos dá a oportunidade de conhecer Ele cada vez mais. Um dos atributos de Deus maravilhoso é que o nosso Deus, Ele é eterno. Ele é de eternidade a eternidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é de eternidade a eternidade. É um Deus eterno. É um Deus que não está limitado ao tempo. É um Deus que está presente em nosso meio, que está aqui nesta noite. É um Deus que se revela com autoridade e com poder. Salmo 90, versículo 1 e 2 nos diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, o que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus grande, um Deus que se revela a cada um de nós através da Sua palavra, um Deus que mostra como é maravilhoso seguir a Ele, servir em espírito e em verdade. Lá no Salmo 102, e o versículo de número 12, nos diz: Mas Tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a Tua memória de geração em geração. Em relação ao Deus eterno, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que trabalha em nossas vidas, em nossos viver, ao Deus que se revela ao seu povo com autoridade, com poder, através da Sua palavra, palavra essa maravilhosa, palavra essa que nos dá poder e autoridade. Jesus ele se revela a cada um de nós nesta noite com propósito de salvação, propósito de crescimento espiritual e obediência. Quando o irmão Laércio estava falando, a gente, como igreja, a gente ora tanto, intercede tanto por filhos, através da palavra, através do Evangelho, para que o ser humano trilhe o caminho da verdade, o caminho da palavra de Deus,
o caminho que leve ele a vencer, o caminho que leve ele a estar firme, caminhando com Jesus, um caminho que leve ele a estar cada vez mais firme. Isaías capítulo 57, versículo de número 12 nos diz: eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, mas não te aproveitarão. O que nos dá cada vez mais alento é saber que nunca houve nem haverá um tempo, nem passado e nem presente, que Deus não esteja. Ele sempre estará. Quem aprova é o nosso Deus. Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, mas não te aproveitarão. Você vê que a recompensa não vem do homem, a recompensa vem de Deus. Deus é que dá a recompensa a cada um de nós. Veja, Deus dizendo: eu faço acontecer, mesmo que eles não te aprovarão. Quem ele fala? O mundo. O mundo não aprova a palavra de Deus, mas eu, o Deus Todo-Poderoso, é quem aprova. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma breve recapitulação dos atributos de Deus: que Deus é imutável, Ele não altera os seus atributos, as suas perfeições. Ele pode até alterar a circunstância, como alterou ali no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando ele manda Isaías, fala a Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Muitas das vezes até Deus dá um decreto, mas quando o homem se humilha a Deus, ele pode alterar as circunstâncias do que ele tinha dito. Deus disse: vai a Isaías, fala para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque mais certo do que certo, morrerás e não viverás. Veja, por um decreto de morte. Mas quando o homem vê o seu estado, quando ele fala e se humilha e pede para que o Senhor lê de mim, ó Deus, que andei diante de ti, fez o que era reto aos seus olhos, por isso que ele chora muito. Amado Jesus. E aquele choro toca no coração de Deus. Então Deus é imutável. Ele pode, por exemplo, alterar as suas decisões de castigo por causa do arrependimento sincero de um pecador que se arrepende. Além disso, ele é livre para atender às necessidades do ser humano através da oração, através do coração quebrantado. Deus, Ele é perfeito e santo. Deus é trino e uno. Ele é um só Deus, manifestado em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente divina, igual às duas outras, mas não são três deuses, e sim um só Deus. Então, esses são atributos de Deus. E tem outros atributos morais de Deus, como: aleluia, louvado seja Deus. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é paciente, lento, será, Deus é a verdade, e assim é muitos atributos de Deus. E eu creio que cada um de nós
lê, medita e guarda os atributos de Deus em nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, ore e apresento o meu Pai, que está passando uma situação difícil, está nas mãos de Deus. Amado Jesus. Amém, Maria, vamos estarmos orando pelas suas contribuições em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, nosso Deus estabelecido. Os teus servos que aqui estamos, que podem contribuir na tua obra, os que não podem contribuir nesta noite, Senhor, mas que o Senhor venha abençoar também aqueles que estão desempregados, ó Deus, que o Senhor possa abrir porta de emprego, suprir, ó Deus, a necessidade de cada um dos teus servos. Abençoe o teu servo nesta noite, vai fazer o santo recolhimento dos dízimos e ofertas à tua casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando o Senhor Jesus como 407 irmãos. Amado Jesus. 407. Ó Criador bendito, ó fonte de esperança, a ti, ó Pai contritos, buscamos com confiança, nos descem em herança a glória sempre eterna, o pão da vida eterna, ó mana dos céus, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós com a viva chama, excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. Unidos esperamos o teu celeste ensino, ó nós suplicamos por teu poder divino, aceita este hino que nós a ti cantamos, pois cremos te louvamos por tua salvação. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós com a viva chama. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. O coração se alegra e a alma está contente no dia em que se entrega ao Deus onipotente, e paz profunda sente a alma do perdido, que hoje é um remido por Cristo Salvador. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama em nós com a viva chama. Excelso Criador, supremo benfeitor, o teu amor derrama por teu consolador. Louvado e agradecido seja o nome do nosso onipotente, o nosso Deus maravilhoso, né? Trabalho permanece com o presbítero, irmão João, no nome do Senhor Jesus. Amado, graças a Deus por tudo que o Senhor Jesus tem concedido. Já ouvimos palavras do Senhor Jesus nesta noite, umas palavras de Deus que alerta a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma pena porque uns estão doentes, outros às vezes não podem chegar na casa do Senhor, velhos. Então isso é uma pena, porque é um dos lugares especiais. Para mim é a casa de Deus.
não é? Quando eu soube da notícia, eu comecei a orar que o culto ia começar às 6 horas, me deu uma alegria, eu pensei que nós ia das 6 às 9. Acredita? Foi verdade, no meu coração, eu pensei isso no meu coração. Porque eu amo na casa do Senhor, pode ter 3 pessoas acostumadas a fazer culto, em outros lugares, às vezes com 3, 4, faço a mesma coisa. Como pode ter 10, 20, 30, 40, 50, mas o importante é estar ali, orando, buscando a Deus, irmãos. É com sacrifício que nós buscamos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos em tempo de guerra, em tempo de batalha. E eu observo na Bíblia que guerra e batalha não se vence com as armas humanas. Se vence orando e apresentando nas mãos de Deus. Acredito que eu não vou dar versículo para vocês, mas eu vou ser bem rápido aqui nessas palavras. Em 2 Crônica, capítulo 20, versículo de número 15. Eu peguei o gancho do versículo 15, mas depois eu vou voltar lá atrás no versículo 4 do capítulo 21, e o versículo de número 2, e vendo que a vitória de Josafá foi feita através dele saber agir na hora certa e também como agir. Porque tem vezes que a gente não age na hora certa e não sabe agir. Na hora da luta, na hora da guerra e na hora do problema. E é importante saber disso. Então, nós observamos na palavra de Deus que houve uma grande batalha. Era uma grande guerra que se levantou contra o rei Josafá. Agora não era guerra pequena, e nem tampouco era exército de brincadeira. Era exército grandíssimo, diz a Bíblia, e que eles tinham preparação. Era um exército preparado para guerrear. E eu fico observando como nós enfrentamos uma grande guerra nos últimos dias que nós estamos vivendo. Guerra de enfermidade, ou guerra de problemas, ou guerra de qualquer coisa, se torna uma guerra para os filhos de Deus que estão vivendo na terra. Aí é na hora que nós temos que saber como nós vamos agir na hora que a guerra está travada. Essa guerra será que é vencida nós saindo de porta em porta e falando como eu vou fazer, como eu vou agir? Nós estamos diante de um homem que, quando ele se deparou com a grande notícia da grande batalha que estava vindo contra ele, a primeira coisa que ele fez foi algo que traz uma grande lição para a minha vida e para a vida de todos os irmãos da igreja do Senhor. O texto vai dizendo assim, capítulo número 20 de 2 Crônica e o versículo 15. E Geazim disse: dai ouvido todo Judá e vós, morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Esta palavra veio por este povo. A palavra de Deus veio a Geazim, veio diretamente a ele para ele levar a notícia para os demais do que estava acontecendo. E agora chegou esta palavra até o rei Josafá. Porque ele tinha que tomar uma atitude. Porque tem hora, irmãos, que nós temos que tomar atitude e saber tomar atitude nessas horas. E a Bíblia nos diz que quando veio ao rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assuste, por causa desta grande multidão. Falei para vocês que não era pequeno exército, era uma grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então o rei Josafá, a grande multidão e o grande exército está vivo aí. Mas uma coisa é, Josafá, não tema, porque esta peleja
não é sua. Esta guerra é de Deus. Irmãos, tem coisas em nossas vidas que só quem resolve é Deus. E quando é Deus que vai entrar para resolver, nós temos que ficar tranquilos. O que é que nós temos que fazer? Orar. Estar armado nos pés de Cristo, buscando a Deus e esperando a resposta dele. Se ele disse que vai agir, ele vai agir. Agora, tem hora que Jesus manda que nós se levantemos para guerrear. Mas nessa guerra aqui, Jesus disse: esta guerra não é sua, é minha. Eu quem vou entrar e eu quem vou mostrar que eu estou com você. Josafá temeu. Quando você observa a palavra de Deus, você vai ver que quando ele recebeu essa notícia, eu quero voltar aqui só um pouquinho para você entender. Aqui ele recebe a notícia, mas você vai ver que atrás, no capítulo 20, no mesmo capítulo, e o versículo de número 3 e 4, está a resposta, o caminho que o homem de Deus tomou. Você vai ver que no versículo 1 do capítulo 20, ou que seja o versículo do capítulo 20, versículo de número 3, que seja 2, você vai ver aqui o aviso que veio para Josafá, dizendo: o exército está vindo aí, já está perto, e vai se aproximando. E Josafá, o exército é pequeno, ele é grande. Isso está no versículo de número 2. É grande o exército. E quando isso aconteceu, disse os filhos, e vinha outra turma que vinha atrás do exército do rei Josafá. Josafá, quando soube dessa notícia, Josafá disse: eu tenho que fazer alguma coisa, porque a guerra é grande, a peleja é tremenda. No versículo de número 3, ele diz: então Josafá temeu. Porque, irmão, tem coisa na vida da gente que quer abalar a nossa estrutura. E Josafá, mesmo assim, ele temeu. Ele temeu, mas quando você teme por alguma guerra, por alguma notícia que vem do médico, por alguma coisa que chega para você, o que é que você tem que fazer? É baixar a cabeça, esmorecer? Não. Ninguém pode baixar a cabeça e esmorecer. Nós temos que olhar e saber que ainda tem um que ele pode entrar e se dever naquela notícia que você ouviu. E observamos que quando essa notícia veio a Josafá, está aqui, a palavra de Deus diz que: e então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor. Que coisa boa! Ele temeu, mas disse: eu vou buscar o Senhor. E apregou jejum em todo o Judá. Ele se levanta, temeu, disse: não vou baixar a cabeça, eu vou me levantar de novo. Eu só fiquei com medo, mas vou me levantar, eu vou buscar o Senhor. Ele foi buscar o Senhor e entrou em buscar jejum e convidou mais o povo de Judá. O povo de Judá vai entrar na guerra. Entrar na guerra nesse período, nesses últimos dias, para nós ver o que Deus vai fazer por nós. E a Bíblia diz que Josafá convocou o povo de Judá e entraram, irmão, em jejum e oração. Não baixou. Ele temeu, mas foi de pé. Irmão, quando eu leio essas palavras, toda vez que eu vejo esse irmão com guerra, passando por um problema de irmão, agora é o tempo de você levantar, buscar ao Senhor e deixar ele agir. Mas tem que buscar. Então, observamos que ele convocou o povo de Judá. E todos se reuniram, irmão. Todos se reuniram. E o texto do versículo 4 diz assim, ó: e Judá se ajuntou. Que coisa boa, né? Quando o povo de Deus se ajunta. O irmão fulano está passando por uma luta. A irmã fulano chegou na igreja, disse que está com a guerra travada. E a guerra, irmão, é eternidade que só Deus vai agir. Vamos orar, irmão, a igreja se ajunta toda. Quando a igreja se ajunta de um só propósito, aí há a mão de Deus no meio ali. Então, Judá se ajuntou para pedir socorro ao
do Senhor. E do quando de socorro de porta em porta, eles se ajudaram em jejum e oração e foram buscar socorro do Senhor. E também de toda a cidade de Judá vieram para buscar o Senhor. Que coisa boa, né, irmão? Reuniu o povo de Judá, de toda a cidade, se reuniram com Josafá e disse: Josafá, nessa guerra você vai estar só. Nós vamos estar juntos. Venha o que vier, mas vamos estar em oração, em jejum, buscando para nós ver a mão de Deus operar e ver o que Deus vai agir. Mas eu vou ter aqui só para vocês vão ver uma coisa. Já me prometeu que esta guerra não era de Josafá. Josafá fique tranquilo, porque esta guerra não era de Josafá. Irmãos, só para os irmãos terem, então eu voltei aqui atrás para eu voltar lá. Os irmãos veem que Josafá aqui recebe a notícia e toma uma postura de buscar o Senhor. Isso traz uma lição para que nós entendamos que quando as guerras trabalham na nossa vida, nós temos que se pôr, cair de joelho e buscar o Senhor Jesus Cristo. Agora, eu voltarei lá novamente, só para os irmãos entenderem. Irmãos, Jesus disse: Josafá, nesta guerra, tu não vai guerrear. Quem vai guerrear sou eu. Os irmãos sabem que Josafá também tinha um grande exército. Só que o exército de Josafá, irmão, não dava nem nada para o exército que vinha ao encontro de Josafá. Era assustador. A Bíblia diz que era uma grande multidão. Era muita gente guerreando. Tinha espada, tinha flecha, tinha bunda. Esse povo era um povo que vinha preparado para acabar com Josafá e com todo o povo. Mas o povo de Deus, que está na mão de Deus, o diabo não deixa em paz. Não, senhor, não deixa em paz. Então, os irmãos sabem que para ir para uma guerra, eu estava estudando isso aqui, para ir para uma guerra, tem que estar preparado. Um exército para sair, mesmo com o seu comandante, às vezes ele nem vai, mas ele orienta. Irmão, esse exército, ele tem que ir no armado, ele tem que ir com funda, ou ele tem que ir com espada, ou ele tem que ir com colete, ou ele tem que ir com escudo. Quero deixar de ferro assim na frente do Senhor, para segurar toda a pancada que vem de lá. Exército não vai lutar sem estar preparado. Mas o que me chama a atenção aqui, não sei se os irmãos prestaram atenção quando eu estou lendo aqui, e eu vou descer aqui no versículo bem rapidinho, é que quando Deus diz: nesta peleja, ou nesta luta que você está passando, você não vai guerrear, quem vai guerrear sou eu. Deus vai trabalhar de uma maneira tão diferente, que você vai dizer: como é que pode? Como é que pode? Por isso, irmão, que tem hora que nós oramos a Deus, e Deus opera algo na nossa vida, diferente do que você pediu a Deus. Você disse: Deus, me cura assim, Senhor, faz assim. Aí Deus, ele ouviu, mas ele disse assim: eu não vou curar do jeito que está dizendo, não, e nem vou fazer do jeito que tu queres, eu vou fazer diferente. Aí quando pensa que não, Deus sempre dá por causa e faz diferente, mas ele faz, para mostrar que ele age da maneira que ele quer. E nós vemos aqui que Josafá disse: temeu, buscou o Senhor em jejum e oração, e o povo de Judá se reuniu com ele. Agora, escute o que o texto está dizendo aqui. No versículo de número 16, diz assim: ele disse: nesta peleja não há de pelejar. Eu vou pelejar por ti. Muito bem. Se é que Deus vai pelejar, o que é que Josafá tem que fazer? Orar e pedir a Deus a direção. Versículo 16 diz assim, ó. E quando ele diz assim, ó: agora, amanhã descerei contra eles. Vocês descem contra eles. O povo de Josafá ia descer, e o povo que estava lá do outro lado para guerrear com Josafá, ele estava subindo. E você vai descer amanhã, descereis contra eles. E eis que sobe pela ladeira de Zim, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel, né? Falar isso muito bem. Então, você vai ao encontro, você não vai guerrear.
E como é que vai ganhar guerra de você sem guerrear? E o exército está ligando. O que eu estou chamando a atenção, irmão, é que tem coisa na nossa vida que só Deus é quem faz. E o que Deus vai fazer, nunca fique perguntando: Senhor, como é que tu vai fazer? Deixa que Ele vai fazer na sua hora. Nós só buscamos e Deus vai agir da maneira que Ele quer. Então, nós observamos que Ele desce. E o texto vai dizendo aqui no versículo, que eu quero chegar lá. Versículo 17 diz assim: vocês vão ao encontro do outro. E no versículo 17 diz: mais uma vez, nesta peleja, tem peleja na Bíblia que Deus manda tu guerrear. Mas tem peleja que Deus diz: nessa não, nessa é eu, nessa guerra sou eu que vou entrar. Então, veja que o texto diz: ó, nesta peleja não tereis de pelejar. Veja bem, parai, aí ele manda dizer assim: ó, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Agora, irmão, isso é importante. Deus disse: olha, você não vai pelejar. Josafá, eu sei que tu está com medo porque teu exército é pequeno. O exército dele sou grandíssimo. Mas eu estou dizendo a você que não se preocupe, porque nesta peleja sou eu que vou pelejar com vocês. Agora, irmão, como é que se entra numa guerra sem espada, sem flecha, sem um facão, sem um canivete, sem uma foice, sem um pedaço de pau? E como é que vai ganhar a guerra? Quando Deus disse que vai dar o inimigo na mão de Josafá, é porque Ele vai dar, irmão. Quando Deus disse a uma pessoa: quem vai entrar nesta tua guerra, nesta tua luta e nesta tua enfermidade, o doutor não pode entrar não, o médico não pode entrar mais não, tu está desenganado, pois quem vai entrar sou eu. Quando Deus disse que vai entrar, a igreja só tem que se preparar e ouvir as mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fazendo. É só tu beber. Então, a palavra do Senhor mostra que agora Ele desce. Nesta guerra aqui, eu vou mostrar uma coisa que você está lendo a Bíblia. Eu disse que quando Deus quer fazer, Ele faz do jeito dele, faz ao contrário, faz do jeito que Ele quiser. Ô irmão, numa guerra, quem tem que ir para frente da guerra? Irmão, quem está com escudo, não sabe, escudo é aquela chapéu de ferro, bota aqui e a bicha parada assim, ó. Olha a largura dela. Pode mandar flecha, pode mandar espada, pode mandar arma de fogo, que pá, as balas batem e caem aí. Só cai só aí. Primeiro quem vai para a guerra, quando Deus manda guerrear, é os que estão com o escudo na frente, atrás, quem está armado, quem está com o escudo está protegendo, os demais. E quando Deus disse que a guerra é dele, já me diz assim, ó: vocês que estão armados, que estão com o escudo, vão para trás, todinho. Puxa, Senhor, a guerra não é minha, então volta tudo para trás. Puxa, Jesus, quem vai para frente? Já disse, agora eu vou ficar, porque quem vai vencer a guerra sou eu. Eu falei para vocês da guerra é minha. Irmãos, tem coisas que nós só vencemos orando e muitas das vezes deixando Jesus trabalhar. Então, a Bíblia diz que confundiu. Josafá, os armados para trás. E quem vai para frente? Para frente eu quero os israelitas. Irmão, o que é que os israelitas tinham na mão, irmão? Os israelitas são quem? Eu quero somente os cantores na frente. Eu quero os cantores. Irmão, os cantores não iam com canivete. Os cantores não iam com um facão, nem com uma funda e nem com espada.
Os cantores de Deus iam com o quê? Com arma. Irmão, quando Deus disser faça, pode fazer que vai dar certo. Mas quando Deus disser não faça, não dá não. Mas Deus não disse no texto, desculpe você lá. Deus não disse no texto, essa peleja não é sua, Josafá, é minha. E quando é de Deus, não é Deus que vai agir. Mas Josafá fez a parte dele, com o quê? Orar, convocar o povo para a liberação. Aleluia! Agora a crise da igreja, de qualquer cristão, ele tem que se pôr de joelho e entrar numa posição para Deus agir. É como Deus vai agir. Então, eu vou chegar lá, bem rapidinho para vocês verem. Eu não vou dar versículo para vocês não. Eu vou só chegar aqui, em 2 versículos para finalizar. Mas só para vocês verem. Então, Deus deixou da parte, nesta guerra, sou eu. Agora, os armados para trás. Mas Senhor, mas que grande. Mas Senhor, mas o exército é grande. E é tão grande que dá não sei quanto tanto no carreiro. E eles vêm mais armados que nós. Sim, eu já falei, eu não quero os armados na frente, eu quero esse cantor na frente e os armados atrás. A guerra de Deus, ele faz para confundir. Vamos lá, eu vou. Versículo, vamos pôr aqui, ó. Versículo 21, capítulo de número 20, de 2 Crônica, e o versículo 21. Deu um pouquinho da frente lá. Diz assim, ó, quando ele disse essa palavra, que no versículo 20, você vai ver quando chegou de manhã, eles foram. De manhã. Quando chegou de manhã, eles foram para onde? Para a guerra. Quando nós chegamos no versículo 21, agora, olha o que ele diz aqui, ó, na Bíblia. E aconselhou-se com o povo. Fez aquela reunião, se aconselharam, se uniram e se prepararam. Já está fazendo preparar. E vamos lá, ele disse aqui e assim. Aí se reconciliou-se com o povo. Já pensou se o povo de Deus são 10, 20 ou 15 pessoas? Quando tivesse uma guerra travada com irmão, uma guerra travada de enfermidade ou outra coisa. E quando aquele irmão dissesse, irmão, eu preciso de ajuda. Já pensou se a igreja toda em peso, com um coração só, com um amor só, com uma dedicação só, se travasse em oração para Deus agir por aquela pessoa? Irmãos, nós se a mão de Deus por ver. Aqui houve algo interessante. A Bíblia diz que no versículo 21, e reconciliou-se com o povo. E ordenou cantores. Ordenou os cantores. Deus disse aos cantores. Os cantores para o Senhor. Que louvasse a majestade santa, saindo diante dos amados, ou do exército. Saia diante do amado. Saia adiante é sair na frente. Exército atrás e você na frente. E nós vamos fazer o que, Senhor? Eu vou dar a receita. A receita que vocês vão, os inimigos vêm de lá e vocês vão. É grande a guerra? É. A peleja séria? É. Mas fácil do não. Exército atrás, cantor na frente. E o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer aí o que é que eu vou fazer. Aí a palavra de Deus diz assim. Vamos embora. Louvar-se a majestade santa, saindo diante dos amados, ou do exército. E dizendo, quando vocês saírem, vocês saiam dizendo. Vocês saiam dizendo, quem está com vai louvar a Deus com as armas, o louvor é esse. Aí já diz, o louvor é esse. E vão embora. Os armados com espada, com tudo que vocês tiverem aí, fica atrás. Vão atrás. Eu só quero cantor. Cantor não tem canivete, cantor não tem nada. Só tem a arma, o Espírito Santo e o fogo para fazer o que eu vou mandar. A Bíblia diz que aqui ele diz assim, ó, dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Pronto. A alma que Deus cantou foi o quê? Só isso. Vocês vão ouvir lá. Somente. Já vamos para. Deixa eles vir. Eles vão vir com tudo para acabar com vocês. Eles vão vir. Mas escuta uma coisa. Eles não vão suportar. Irmão, o louvor cheio da unção do Espírito Santo. Você nem imagina algo que pode acontecer.
Aí diz assim, ó, vocês vão sair, ó, o exército vai vindo e vocês vão indo na frente e os armados atrás. E vocês só vão dizendo assim, ó, o louvor de vocês é esse. É só isso aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Nesse versículo ele diz assim, ó, louvai ao Senhor. Só isso. Porque a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. E fizeram parar. Eu acho, irmão, que eu creio que eles ensaiaram. Eles ensaiaram os cantores e eles vão fazer cantando. Aí eles saíram de manhã. O exército atrás e eles na frente. Não, só a mão de Deus. Eu disse da vitória, então pronto, eles saíram. O Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E eles foram, irmão, marchando e dizendo e cantando o que Deus mandou. Vocês sabem o que aconteceu, não é? Eu creio que eles escutam. Houve uma coisa que eu não sei nem dizer o que foi, que aconteceu com a turma, e quando eles viram aquilo, eles começaram a ficar desorientados. O Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Bom, se a igreja, se nós, quando alguém fizesse cara feia para nós, se nós não agíssemos e nós dissemos assim, ó, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Se a doença terrível batesse nós e nós dissemos, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O povo é grande, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eu tenho certeza, irmão, que Jesus, ele entrar em ação para fazer alguma coisa pela igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando eles saíram cantando, erguindo e adorando a Deus, para eu chegar aqui rapidinho, sabe o que foi que aconteceu? O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Quando eles saem, eles se expandem. O exército que vinha grande, era exército grande, era grande multidão. Você sabe o que Deus fez? Versículo 22, vou chegar lá. Eu terminar aqui. Diz assim, ó. E há um tempo em que começaram com júbilo, ou que seja, ao tempo que eles foram dizendo, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. A esses tempos que eles saíram louvando, aqui diz assim, ó, e o Senhor ouviu, irmão. Aleluia! Eita, vocês estão fazendo o que eu mandei. Vocês estão debaixo da minha direção. Eu mandei dizer que os cantores para trás, os cantores para frente, a guerra para trás, os exércitos para trás, os cantores na frente. E assim vocês fizeram. E agora eu vou entrar em ação. Aí a palavra diz assim, ó. O Senhor, pôs emboscada. Foi Deus que pôs, não foi o exército de Josafá, não. Deus pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moab, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Sabe o que foi? Irmão, eles se embaraçaram. Irmão, a turma deles mesmo que vinha, como que estava em grupo a grupo. E quando começaram a ouvir, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Bom, isso é uma multidão. Isso não é um cantor só não, irmão. Se nós, na igreja, todos se reunissem e começassem a cantar, o Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então, louvando a Deus, e disse que o exército que vinha de lá, eles se embaraçaram. Oi, irmão, houve embaraço lá com eles. E vocês sabem, Deus não disse, Josafá, nesta guerra, tu não vai pelejar, porque quem vai pelejar sou eu. Então, já disse assim, olha, você não vai pegar sua mão de sangue não, viu? Quem vai agir sou eu. Aí, irmão, o exército que veio lá para cá, com a turma todinha, irmão, eles se embaraçaram.
e começaram a atirar uns nos outros. E começaram a atirar nos outros e começaram a se matar. Não, eles mataram uns nos outros. Quando termina a guerra, estava Josafá com a turma e o povo gritando: o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. E Deus entrou na guerra e eles viram que vieram, começaram a se balançar um com o outro e começaram a atirar e eles veio se matar no outro. Deus prometeu que naquela guerra Josafá não ia entrar a guerra dele. Irmão, tem muita coisa em nossas vidas que quando nós oramos a Deus e nós buscamos o Senhor, tem algo que é de Deus para Deus fazer. Apoiamos, quem faz é Deus. Mas Deus age da maneira que Ele quer, em todo o jeito que Ele quer. Então, Deus em Cristo abençoe sua igreja. Nesta noite que nós creia, irmão, nós estamos em tempo de batalha, em tempo de guerra, e nós temos que vencer através da oração, buscando ao Senhor, e conforme Deus ensina, nós somente creio e acredito no Senhor Jesus Cristo. Então, Josafá venceu, porque eles foram obedientes ao pedido do Senhor. Não careceu, eles só cantaram e Deus agiu, e assim a obra foi feita e o nome do Senhor foi glorificado. Que Deus em Cristo abençoe sua igreja, em nome do Senhor. Nós irmãos de velho, a gente vai dar o final do que o Senhor já fez esta noite. Glória a Jesus. Meu Deus Todo-Poderoso faz assim, né, irmãos? Glória a Deus, né? Meu Deus Todo-Poderoso faz assim, né? Aos meus louvores da vitória, o povo dele, né? Imagina a situação desse camarada todo desorientado ali, foi fácil, né? Mas que Deus continue abençoando a igreja do Senhor, né, irmãos? Que a gente possa olhar para esse Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que deu vitória a Josafá com o seu povo, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus, né? Então, irmãos, sábado tem a escola dominical. Amém? E como já foi dito, né, a partir do domingo, né, os cultos vão começar às 6 da noite, né? A gente estaremos aqui para adorar ao Senhor, né? E vamos caminhando, né? Conforme a mensagem nesta noite, nós possamos confiar neste Deus que deu vitória ao povo de Josafá ali, irmãos, Josafá e o pessoal. É o mesmo Deus que pode dar vitória a nós, que nós possamos colocar nossa fé em ação e crer neste Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, convido a igreja para ficar em pé nesta noite. E o nosso presbítero vai fazer a oração final em nome de Jesus. Amado Jesus. Amado, nós iremos orar em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus por tudo. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, queremos neste momento glorioso e eterno te agradecer, Senhor da glória, por toda a palavra, por cada um que aqui chegou, por aqueles que não estão enfermos, Senhor, nosso pastor, presidente Daniel e demais estão prestando a ajuda do Senhor Jesus, que Deus continue no controle, abençoando a cada um poderosamente, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, uma noite de paz, e a tua presença, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a paz da sua igreja, em nome de Jesus.